Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula, pessoal. A gente segue na preparação para o concurso público da Prefeitura de Xinguara, especificamente o cargo de Engenharia Civil aí. E a gente vai dar seguimento falando da 6118, tá? Esse é o segundo vídeo de resumo, o outro vídeo já está no canal aí. Essa é a sexta aula falando sobre a 6118, todo dia aí, pelo menos uma hora de aula no canal falando da 6118. E hoje, pessoal, a ideia é encerrar para a gente já passar para as outras normas, tá? Aí, as 19 páginas acima foi tratado na parte 1 dessa aula, aula 15, e as páginas restantes a gente vai discutir de uma maneira bem breve aqui agora, só para falar dos principais pontos, aquilo que as bancas cobram, tá bem? E a gente já vai começar. E desde já eu quero pedir para você que se inscreva, deixa um like aí. Se você achar que eu estou falando devagar, você vai na engrenagemzinha aí no canto inferior direito e coloca na velocidade 2, pega uma água, um café, se possível, um cérebro hidratado é um cérebro que pensa melhor. E clique em gostei, galera. Vamos seguir, dar seguimento. A tabela de classe de agressividade. Isso aqui a gente precisa saber com o coração mesmo, de verdade, tá? A classe de agressividade ela se associa ao cobrimento, se associa ao fator aguacimento, se associa à classe de resistência mínima do concreto e à durabilidade das estruturas, sobretudo. Então, nós devemos ter intimidade quando o assunto for classe de agressividade ambiental, tá? Saber relacionar a classe com os riscos, saber relacionar a classe com o ambiente, saber relacionar os riscos com o ambiente, tá bem? Por exemplo, algo que pode ser bastante confuso e as bancas podem explorar é a seguinte questão: submerso, marinho e respingos de maré. São todos ambientes que estão associados à água, são ambientes aquáticos, vamos colocar nesses termos, porém, todos os três se localizam em classes de agressividade diferente. Submersa já vai ser fraca, marinha, classe 3, forte, respingos de maré, a gente já está na classe 4. E o risco associado também, ele varia conforme se avança nas classes. Tá? Então, pessoal, a recomendação que eu tenho é a seguinte: as três tabelas que eu vou mostrar aqui abaixo, eu vou falar tudo de uma vez só logo, para que eu não seja muito repetitivo. Mas veja bem, tabela 6.1, tabela 7.1 e tabela 7.2, você precisa decorar. Decorar, aprender, encontrar uma estratégia, um mnemônico, uma maneira de se lembrar. Isso aqui é necessário que a gente não esqueça. Por quê? Porque a banca vai cobrar. 6118 é durabilidade de estruturas, é cobrimento, é um conceito de LU, de LS. Então, assim, a gente não vai arriscar perder questão por conta de não saber essas tabelas. E isso você tem de lançar mão de estratégias. Por exemplo, aqui, para a tabela 6.1, eu tenho esse mnemônico aqui, que é o quê? A rádio FM2 sintoniza você a agressividade e alerta sobre os riscos de andar de Jeep. Aí você fala, Thales, mas Jeep é com J. Porém, aqui é o mnemônico para os riscos, tá? Então, FM2 são o quê? As classes, que é fraca, moderada, forte e muito forte. Por que FM2? Porque FM, FM. Então, FM2, tá bem? E Jeep, por que de Jeep? Jeep vai referir aos riscos, que são grandes, insignificantes, pequeno e elevado. Se a gente colocar na ordem, vai ficar insignificante, pequeno, grande e elevado, tá? São técnicas aí, pessoal, que a gente lança mão para ajudar nós nos lembrarmos do conteúdo durante a prova. E se atentar a essas notas de rodapé, tá? Todos esses que têm o A, eu posso considerar uma classe de agressividade mais branda, isto é, uma classe acima, para os ambientes internos secos. Então, urbana pode, marinha pode e industrial também, desde que sejam ambientes internos secos. E quais são esses ambientes? Conjuntos comerciais, ambientes com concreto revestido com argamassa, pintura, tá bem? Se atentar a essa nota de rodapé, pessoal. Resolvendo questão, perdi questão justamente por achar que a urbana não entrava nessa classe, tá? Pela urbana não, a industrial não entrava nessa classe. Então, se atentar. Vem, vamos lá. Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda se 65%, a umidade média relativa do ar,
for menor ou igual a 65%, você pode considerar uma classe mais branda também nessas regiões, porque muito das patologias se dá em função da umidade do ar. Você tem cloretos, etc, etc, que se associam à água presente no ar. Então, se você tem uma quantidade menor, você tem uma umidade relativa do ar menor, você tem menores riscos, daí você pode considerar uma classe de agressividade mais branda. E a nota C diz o seguinte: ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas. Isso aí já é classe 4, tá? São os ambientes quimicamente agressivos, são aqueles que a gente vai considerar na classe 4. Daí a diferença entre industrial forte e industrial muito forte. Thales, quando vai ser industrial forte, quando vai ser industrial muito forte? Vai ser industrial muito forte quando for um desses ambientes aqui. Um tanque industrial, lembrando que estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, eles serão considerados aqui como ambientes quimicamente agressivos. Então, é importante ter os olhos abertos para isso aí. A 7.1, pessoal. Classes de agressividade também, só que em lugar de relacionar o ambiente e o risco, aqui a gente vai relacionar a relação agoncimento máxima e a classe de resistência mínima. Então, qual é a maior relação agoncimento permitida pela norma? 0,65. O fator agoncimento usado no seu concreto, se for concreto armado, ele tem que ser menor ou igual a 0,65, e se for concreto protendido, a gente já vai partir aí de 0,60, tá? E o mínimo recomendado é 0,45 para as classes de agressividade 4. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Isso aqui tem de decorar também. E eu vou falar para vocês as técnicas que eu uso. Como eu disse, é necessário lançarmos mão de técnicas para nos lembrarmos do conteúdo dessas tabelas, porque a gente vai precisar lembrar. Então, aqui para cima, qual a técnica que eu ensinei para vocês? A rádio FM2 sintoniza você, a agressividade alerta sobre os riscos de andar de Jeep. Eu sei que é uma frase tosca, eu sei que é uma frase que não faz muito sentido. Se você ler isso aqui com voz de radialista, de voz de locutor, vai ajudar a fixar melhor, tá? Mas aqui, qual a técnica que eu uso? Pessoal, tem de decorar os valores extremos, tá? É importante decorar os valores extremos. Por exemplo, você tem de saber que termina em 40, que começa em 20, 25, 65, 60. Você decorando os valores extremos das extremidades, por exemplo, 20 e 25. 20 e 25, já lembra aqui também o cobrimento, 20 e 25. Então, já são algumas coisas comuns nas duas tabelas que a gente pode ir checando. Mas qual a estratégia? Lembre-se que o fator mais alto é 0,65. Para o concreto protendido, você vai baixar 0,5, certo? E vai baixar 0,5 nos três, tá? 0,65, 0,60 e 0,55. Para o concreto armado, chega aqui, ele dá um salto de 10. Então, 0,65, 0,60, 55, 45. Para igualar com o concreto protendido. E lembra que nessa última coluna aqui, os valores de aguacimento e da resistência mínima, eles coincidem para o concreto e para o concreto armado e para o concreto protendido. Então, lembra que aqui no final é 0,45, aqui no final é 0,40. Lembra que o maior é no concreto armado e é 0,65. Vem diminuindo 5, vem diminuindo 5 para o concreto armado, que eu estou falando, tá? Chegou aqui, dá um salto de 10. E aqui, começa em 60 e vem baixando de 5 em 5. Vem baixando de 5 em 5 normal. O concreto protendido, ele vai baixar de 5 em 5 normal. E para a classe de agressividade, a mesma coisa, só que em lugar de diminuir, como nós estávamos fazendo com o fator aguacimento, a gente vai aumentar. 20, 25, 30, aí chega na última, dá um salto de 40. E o concreto, o protendido, ele segue evoluindo normal. 25, 30, 35, 40. Então, assim, o concreto ele tem mais constância
o protendido ele tem mais constância na evolução que o armado. O armado, ele no final, ele tem que dar um salto para acompanhar o concreto, tá? Seja na água-cimento, ou seja seja na água-cimento, ou seja na classe de resistência mínima. E sempre lê as notinhas de rodapé. O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na 12655, maravilha. O CA corresponde a componentes e elementos estruturais do concreto armado. É basicamente a legenda que a gente tem aí. Pessoal, essa tabela aqui, nas aulas anteriores, eu já falei como algumas estratégias para decorar ela, tá? Primeiro, você vai ter de montar o esqueleto dela, que é esse quadrinho aqui, ó. Monta esse quadrinho, onde tem de ter duas faixas em cima, uma faixa mais espessa ao centro e duas faixas embaixo, lembrando que essa área aqui ela está mesclada. E o que você vai fazer? Você vai assim, 20, 25, 25, 30. 20, 25, 25, 30. Tá bem? Aí você já vai ter preenchido essas duas primeiras aqui. Você pode fazer até uma musiquinha para o cobrimento. 20, 25, 25, 30. 20, 25, 25, 30. Você preencheu a primeira coluna da classe de agressividade 1. E é importante lembrar que a primeira linha, aliás, quer dizer, isso, você preencheu a primeira coluna, e é importante lembrar que a primeira linha corresponde às lajes e a linha de baixo é viga e pilar. Primeira linha corresponde às lajes e a segunda linha é viga e pilar. O primeiro conjunto das duas linhas é de concreto armado. O segundo conjunto das linhas aí é de concreto protendido. Tá? Lembrando que esse do meio aqui são elementos estruturais em contato com o solo de concreto armado. Mas, pessoal, é montar o esqueleto aí, o que você vai fazer? 20, 25, 25, 30. E aumenta de 5 em 5 até chegar aqui, dá um salto de 10. Tá? Aumenta de 5 em... Aumenta 5 na primeira, tá certo? E vai saltando 10 nas duas últimas. Então, aqui, 20, 25, 35, 45. 25, 30, 40, 50. Na primeira casa, aqui, para a classe de agressividade 2, aumenta 5 milímetros. E para as próximas duas, você vai saltando de 10 em 10. Aqui é 30 para a classe 1 e para a classe 2, 40 e 50, evolui de 10 em 10. E aqui segue a mesma regra de cima. Você aumenta 5 milímetros, depois aumenta de 10 em 10. Pessoal, é importante ler essas notas de rodapé, tá? O cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas, o cobrimento da armadura passiva deve respeitar os cobrimentos para o concreto armado. Isso mesmo. O cobrimento da armadura passiva deve respeitar os cobrimentos para o concreto armado. E a nota aqui na letra A. Então aqui, letra A, concreto protendido, está dizendo que tem que obedecer para a bainha. Para as faces superiores de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso com revestimentos finais secos, limpo, carpete, madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e outros, as exigências dessa tabela podem ser substituídas pelas de 7.4.7.5, respeitando um comprimento nominal maior ou igual a 15 milímetros. Essa tabela, pessoal, ela não foi cobrada nas questões que eu resolvi, tá? Então, assim, como eu disse na aula anterior, o que eu trago aqui é o que a banca mais cobra, o que as bancas mais cobram. Tem muitos outros pontos que as bancas cobram, mas eu não coloquei aqui? Tem. Mas eu trouxe aqui o que as bancas mais cobram. E essa tabela definitivamente está entre o conteúdo mais cobrado. Para concretos de classe de resistência superior ao mínimo exigido, os cobrimentos da tabela 7.2 podem ter reduzidos em até 5 milímetros. Então, por exemplo, você está em classe de agressividade 2, porém, você está trabalhando com concreto armado em classe de agressividade 2. Aqui, o mínimo é 25 MPa, porém você usou um de 30. Então, você está com concreto de mais resistência. Se você está trabalhando em classe 2, utilizou um concreto de 30, você vai poder diminuir sim. Então, no caso das vigas aqui, por exemplo, se você utilizou um concreto de classe acima, em lugar de 30 milímetros, você pode colocar 20 milímetros na sua viga lá. É isso que diz essa última nota aí. Pessoal, sobre as tabelas é aquilo lá, tá? Tem que ter estratégia para decorar mesmo. É montar um monte de tabela daquela no papel e começar a preencher com a caneta, na unha mesmo, até decorar, até se tornar automático. É importante fazer isso mais de uma vez
Por exemplo, você faz hoje, faz daqui a 3 dias, faz daqui a 7 dias, porque o seu cérebro precisa entender que é importante, mostrar para o cérebro que é importante lembrar daquilo. E as fórmulas, algumas fórmulas principais, isso aqui para calcular a área de aço, quando você tiver o momento, tensão do aço e as dimensões da viga aí. Lembrando que para vigas a gente vai, de concreto até 50 MPa, a gente vai utilizar x igual a 0,35D, tá bem? Tem essa formulazinha aqui, tá lá na norma, ou nos livros de teoria de flexão, aí, livro de concreto armado, você pesquisa lá flexão simples, e você vai encontrar essa fórmula aqui. A fórmula da carga crítica do pilar, aqui a gente já está falando de flambagem, tá? Esse LF aqui é o comprimento de flambagem, π quadrado a gente aproxima ele a 10 quando a gente estiver fazendo a prova, para não ter muita dor de cabeça. E é o módulo de elasticidade normal, o I é o momento de inércia da menor seção. Tá? Por que, pessoal, da menor seção? Porque o pilar ele sempre vai flambar no sentido de menor inércia. A carga crítica é assim que a gente calcula a carga crítica. O índice de esbeltez. O índice de esbeltez é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração. Aqui não é índice de esbeltez, aqui é raio de giração. Eu errei. Não é momento de inércia, é raio de giração. E o raio de giração vai ser dado pelo momento de inércia da menor direção, pela área da seção concreto. O momento de inércia vai ser BH ao cubo sobre 12 para uma viga retangular. E quem vai ser o comprimento equivalente, pessoal? O comprimento de flambagem. Esse LE aqui é comprimento equivalente de flambagem. Alguns autores usam como? Eles usam como LF. Então aqui, ora ele é tratado como LF, ora ele é tratado como LE. LF, quando eu colocar como LF, o que ele está fazendo referência? Comprimento de flambagem. E quando eu colocar LE, a quem está fazendo referência? Está fazendo referência ao comprimento equivalente de flambagem. Então, na prática, são a mesma coisa, tá certo? Aqui, a legenda, comprimento de flambagem, raio de giração, momento de inércia do eixo em análise, que a gente vai pegar o menor, tá? Para ver a carga crítica e para ver também o índice de esbeltez. Lembrando que na aula anterior já foi apontado isso, nós temos lá que pilares abaixo de 35, eles são curtos, pilares entre 35 e 90, eles são esbeltos, pilares de 35 a 90 são medianamente esbeltos, acima de 90, de 90 a 140, eles são esbeltos. Pessoal, de 35 a 90, eles são medianamente esbeltos. De 90 a 140, eles são esbeltos. E acima de 140, eles são muito esbeltos. Lembrando que o índice de esbeltez está limitado a 200 pela norma. Tá? Ele está limitado a 200. Ele tem que ser menor ou igual a 200. Vamos avançar. O comprimento equivalente do elemento comprimido, pilar, suposto vinculado em ambas as extremidades, deve ser o menor dos seguintes valores. Então, o comprimento equivalente ele vai ser o menor desses dois. L é o comprimento do próprio, é a distância entre os eixos dos elementos estruturais aos quais o pilar está vinculado. Então, você tem duas vigas lá que estão vinculando. Você vai pegar do eixo da viga até a viga de baixo, tá certo? E esse vai ser o L. E quem é L0? É a distância entre as faces internas das vigas e somado à altura do pilar. L é a distância entre os eixos ao qual o pilar está vinculado. Isso aqui está tudo na norma, tá bem, pessoal? Vamos seguir. Fórmulas dos comprimentos de ancoragem. Define-se comprimento de ancoragem básico como o comprimento reto de uma barra de armadura passiva necessário para ancorar a força limite AS vezes FYD nessa barra, admitindo-se ao longo desse comprimento a resistência de aderência uniforme igual a FBD. Pessoal, FBD vai ser a resistência de ancoragem, eu vou mostrar logo abaixo como é que a gente calcula, e aqui é o comprimento de ancoragem básico. Esse comprimento de ancoragem é aquele comprimento necessário para que a barra não seja arrancada do concreto quando ela for solicitada aos esforços. E a gente tem essa fórmula aqui, FYD, que é a tensão de escoamento do aço, FBD é a ancoragem da barra, a resistência ancorada na barra do concreto, Φ é o diâmetro da barra, e tudo isso, esse comprimento,
ele tem que ser maior ou igual a 25 φ. Fazendo uma análise dimensional dessa fórmula aqui, pessoal, a gente tem MPa com MPa, MPa corta com MPa, a gente fica com φ, que é justamente um comprimento, uma dimensão linear aí. Faz bastante sentido para comprimento. Porém, a gente calcula uma determinada área de aço e nem sempre essa área de aço calculada dá para você traduzir ela em quantidade de barras e encontrar exatamente ali no diâmetro comercial. Então, o que é bastante comum é que a gente tem uma área de aço efetiva superior à área de aço calculada. Quando for assim, você pode diminuir o seu comprimento de ancoragem básico. Por quê? Porque o básico ele costuma, quase sempre, por conta dessa diferença entre a área calculada e efetiva, ele ser maior que o necessário. E a gente quer usar só o necessário, você concorda comigo? A gente não quer usar mais aço, um comprimento de ancoragem e por consequência, mais aço, do que o necessário. Então, a gente pode vir aqui e ver o comprimento de ancoragem, só o necessário. Tá? E como é calculado isso? Alfa vezes comprimento básico, dividido pelo quociente entre a área calculada e a área efetivamente usada. E nós temos também o comprimento básico mínimo, tá? Que ele é determinado por quem? 0,3 comprimento de ancoragem básico, 10 φ ou 100 milímetros. Então, você vai ter de verificar isso aqui também, não pode reduzir muito, tem que estar dentro desse limite. As questões perguntam qual é o comprimento mínimo? Perguntam. As questões perguntam qual o comprimento de ancoragem básica? Perguntam. As questões perguntam qual o comprimento básico necessário? Perguntam sim. Isso aqui é importante a gente saber, tá bem, pessoal? Porém, o FYD, a gente sabe que é só pegar o 500 megapascal do aço e dividir pelo 1.15 lá, que a gente vai encontrar os 434, 435, dividido por 1.15. Então, 434, está aqui. A gente sabe que é só fazer isso, a gente encontra FYD. Mas como encontrar FBD, que é a tensão de resistência de ancoragem aí? FBD vai ser encontrada por essa fórmula aqui, que é o quê? Eta1 vezes Eta2 vezes Eta3 vezes a tensão de tração de projeto do concreto, tá? Que vai ser 10% aí da tensão de compressão. Pessoal, o Eta1 são coeficientes de aderência, tá? Esse zeta. O Eta1 ele está relacionado à superfície da barra a ser ancorada. O Eta2 ele está relacionado à posição dessa barra e angulação dessa barra. E o Eta3 ele está associado à bitola. Esses prints aqui, esse material que você está vendo aqui, pessoal, é do laboratório da engenharia, tá? O canal dessa menina aqui, ela tem muitos vídeos sobre estruturas, conteúdo. Hoje vamos ver a aula dela é muito organizada, tá? Ela prepara o conteúdo direitinho, ela cria as thumbnail, tudo bonitinho. É conteúdo de alto nível. E eu printei esse vídeo aqui dela. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam. Vou até deixar na descrição aí. Se inscrevam no canal dela lá. Eu estou inscrito, mas eu estou inscrito na minha conta pessoal. Eu nunca tinha entrado aqui pela minha conta do engenheiro civil, não. Enfim, o comprimento de ancoragem. Como calcular o LB. Esse vídeo dela é excelente, tá? Deem uma checada. Voltando para a nossa aula, o comprimento, a resistência de aderência, ela vai depender desses coeficientes de aderência e da tensão do concreto. Aí o Eta1, se a barra tiver inclinação maior que 45, o Eta ele está em... O Eta1 ele é da superfície da barra. A gente está falando aqui agora do Eta2. Se a barra ela tem inclinação acima de 45 graus, que é a situação em paredes de concreto, que é a situação em pilares, a gente está em uma situação de boa aderência. Porém, quando a inclinação é inferior a 45 graus, a gente precisa checar se ela está em uma condição de boa ou má aderência. E nós temos duas situações, para vigas menores que 60 centímetros e para vigas maiores que 60 centímetros.
Para vigas menores que 60 centímetros, pessoal, se as barras estiverem nos 30 últimos centímetros, nos 30 centímetros de baixo, elas estão em uma situação de boa aderência. Se elas estiverem na parte restante da viga, elas estão em uma situação de má aderência. Ah, Thales, se elas estiverem em uma situação de má aderência, o que isso implica? Implica que eu vou ter um coeficiente de aderência menor, de 0,7. Em situações de vigas maior ou igual a 60 centímetros, basta que eu cheque se as barras não estão nos últimos 30 centímetros superiores. Se elas estiverem nos últimos 30 centímetros superiores, elas estão em situação de má aderência, porém, se elas estiverem em toda a porção abaixo dos 30 superior, elas estão em situação de boa aderência, tá? Desconta os 30, o que restar é boa aderência. E aqui, na situação de vigas de menor que 60, desconta os 30, o que restar para cima é má aderência. Isso aqui é bastante ilustrativo, tem a explicação da moça no canal dela lá também, em que ela comenta isso aqui. E não tem muito segredo não, tá, pessoal? Pessoal, forma do FCK e do desvio padrão. Isso aqui é mais para 12655, controle estatístico, tá? Mas o resumo da história aqui é o seguinte: quando o seu lote, a amostragem, os seus corpos de prova que você for romper, estiverem entre 6 e 19, entre n maior ou igual a 6 e n menor que 20, você vai ter esse valor aqui, essa análise estatística para o FCK estimado, em que m vai ser n dividido por 2 e se n for ímpar, você despreza o de maior valor. Vai considerar só o pior cenário. A fórmula é essa aí, e para calcular o FCK estimado, você vai ter de pegar o valor menor que esse gama 6. Esse gama 6, eu nem sei o nome desse tridente aí, mas a gente vai relacionar essas tabelas e multiplicar pelo valor menor aqui encontrado, tá? Fazendo esse produto aí, a gente vai encontrar... isso aqui é uma regra que o FCK estimado ele não pode ser menor que esse gama 6 vezes o menor valor aqui. E esse gama 6, valores... Eu estou chamando de gama aqui por não saber o nome da letra, tá, pessoal? Mas ele vai estar associado à condição de preparo. Vamos uma coisa de cada vez. Isso aqui é da 12655, a gente está na 6118. Eu coloquei isso aqui só porque é cobrado mesmo, tá? Já resolvi questões disso aí no contexto da 6118. E porque a 6118 ela tem as normas complementares que são interessantes que a gente saiba também. Aceitabilidade sensorial. Pessoal, os deslocamentos, a gente faz verificações para as flechas, tá? Para as flechas das vigas, os deslocamentos, o ELS, operação em serviço. E você não pode olhar para uma viga e ver ela toda arqueada. Daí, nós temos os limites de deslocamento. Então, você tem uma viga lá de 10 metros, 10 dividido por 250, isso aqui eu acho que vai dar 4 milímetros, tá? Máximo de flecha. Então, 4 milímetros ou 40 milímetros? Se a gente for considerar L, 10 metros são 10 mil milímetros, dividido por 250, a gente vai ter um máximo aí de 4 centímetros de flecha. 40 milímetros são 4 centímetros. Se nós ultrapassarmos esse valor de 40 milímetros de flecha, que é uma flecha gigantesca, tá certo? Apesar que para uma peça de 10 metros não é tanto. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente ultrapassar esse limite, pode ser que os usuários eles comecem a notar o arqueamento, eles comecem a notar o deslocamento. E lembrar que conforto do usuário está associado à percepção de conforto dele lá nos estados limites de serviço. É importante lembrar disso. Então a gente tem esse valor limite aqui. Se a questão perguntar para você sobre o conforto visual, você vai pegar a maior seção do elemento lá, está em análise, a viga, a laje, e dividir por 250, comparar as flechas, tá bem? Os domínios do concreto. Isso aqui eu já falei nas aulas anteriores, eu trouxe isso de forma mais elaborada, eu vou deixar disponibilizado aí para vocês, em que aqui a gente relaciona o domínio a
aos diferentes pontos da linha neutra, tá? A gente relaciona o domínio às diferentes alturas da linha neutra. Então, o domínio 1, teoricamente, está acima. Domínio 2, a gente já está aqui entre 0 e 0,268. O domínio 3, a gente está entre 268 e 0,62, 65, uma coisa assim. O domínio 4 já está na porção acima de 0,65. A gente tem os domínios relacionados à seção transversal aqui. Pessoal, e rapidamente sobre os domínios. No domínio 1, a seção está totalmente tracionada, a tração ela não é uniforme. A borda superior ela sofre menos tração que a borda inferior. E a gente tem os encurtamentos, os alongamentos aí. A gente falou desses domínios na aula 14, salvo engano, tá? E aqui tem toda a caracterização de cada um dos domínios. O domínio 3 é onde é mais econômico nós projetarmos, porque se nós projetarmos no 1, o que vai acontecer é que você vai ter vigas de seções gigantescas, vai ser contra-econômico, você perde a viabilidade de construir. Então, tem toda a caracterização aí de cada um dos domínios. Domínio 4 e 5, assim como no 4A, a gente tem a ruptura frágil, tá? Sem escoamento da armadura. Então, a viga vai só dar um estalo e romper repentinamente. O que a gente busca evitar atuando justamente aqui no domínio 3. E lembrando, pessoal, que os domínios eles são faixas de ruptura. O domínio ele é uma faixa, tá? É uma faixa de alongamento para o aço e de encurtamento para o concreto em que ocorre a ruptura. Então, cada domínio são possíveis, teoricamente, são possíveis infinitas arranjos ali entre encurtamento do concreto e alongamento do aço. São intervalos, tá? São intervalos que caracterizam rupturas com determinadas características. As observações. Para assegurar a ruptura dúctil, a NBR impõe que o X ele seja menor ou igual a 0,45D, tá? Menor ou igual para concretos até 50 MPa, e para concretos acima de 50 MPa, a norma fica mais exigente ainda quanto à ductilidade da ruptura. Eu já tenho que estar limitado aí a linha neutra em situação de LU, ela não pode baixar mais do que 0,35D, tá bem? A linha neutra ela vai ter de estar dentro desse regime aí, de profundidade na seção. E os estádios do concreto? Estádio 1, estádio 2, estádio 3, nós vimos que o estádio 1 é o estado de deformação elástica, isso é, eu aplico a carga, não fissura o concreto ainda, se eu remover a carga, o concreto vai voltar da deformação dele, sem perder as propriedades. O estádio 2, o concreto já fissurou todo, a gente despreza a contribuição do concreto para a resistência à tração, vai considerar só o aço. E no estádio 3, o próprio concreto já começou a sucumbir debaixo das elevadas tensões aí. E aqui você tem a linha neutra subindo, tá? Conforme se aumenta a carga e se aumentam as deformações. Eu trouxe também uma caracterização de cada um dos estádios, tá? Isso aqui tá show de bola, pessoal. Tá um conteúdo bem mastigadinho. É aquele conteúdo para você pegar e enquanto você aguarda o portão abrir, você dá uma checada ali, vê os principais dígitos, tá? E aqui, falei dos estádios, falei dos domínios, algumas porcentagens ou percentagens, como preferir, que nós não podemos esquecer. Isso aqui tem de estar claro para nós durante a prova, porque se perder esse tipo de questão aqui, a gente vai perder uma questão por bobeira. A junta de dilatação parcial é aquela em que a redução de espessura da seção ela é maior ou igual a 25, tá? E é redução da espessura mesmo. Aqui a gente está falando da retração térmica do concreto. Redução de 25 e o diâmetro do agregado não pode exceder 20 milímetros do cobrimento nominal. Então, o diâmetro máximo característico do agregado ele deve ser menor ou igual a 1,2 vezes o cobrimento nominal. São dois percentuais importantíssimos para lembrarmos quando o assunto for questões de concurso envolvendo a 6118, porque as bancas gostam de pedir isso, tá bem? Pessoal,
Falar um pouquinho de emendas aqui para a gente fechar. A gente só tem mais 2 páginas de conteúdo, tá? Conforme mostrar aqui para vocês. O resto já é agradecimento e considerações. Então vamos lá. As emendas por solda podem ser de topo, por caldeamento para bitola não menor que 10 milímetros, ou seja, posso aplicar uma emenda de topo por caldeamento em uma bitola de 8? Não pode, tem que ser igual ou acima de 10. De topo com eletrodo para bitola não menor que 20. Eu posso soldar uma barra de 10 com eletrodo? Não, não pode, tem que ser acima de 20. Se for 10, tem que ser caldeamento. Por traspasse, por traspasse é uma outra maneira de se soldar, tá bem? Com pelo menos 2 cordões. Se a banca falar 1 cordão, 3 cordões, tá certo? Não tá. Bem, 3 cordões está certo porque está acima, tá a favor da segurança. Mas 1 cordão, não, pessoal. 1 cordão não, é pelo menos 2 cordões de solda longitudinais. E quando a gente estiver falando de cordões, nós estamos falando do quê? Dessas distâncias aqui, ó. Então você tem um cordão, o comprimento mínimo desse cordão é 5 φ, tá? Tem de ter pelo menos 5 φ entre os cordões também, afastados no mínimo 5 φ, com outras barras aí, outros tipos de solda, com outras barras justapostas, cobrejuntas, com cordões de solda longitudinais, fazendo coincidir o eixo baricêntrico. Pessoal, essas barras justapostas ou cobrejuntas aqui, elas são caracterizadas por essa imagem que eu vou mostrar agora. Veja bem, aqui a gente tem essas barras justapostas ou cobrejuntas, tá? E aqui nós temos o perfil delas. Então aqui, traspasse aqui, solda de topo. Lembrando que o φ tem que ser maior que 10. Solda com eletrodo. O φ tem que ser maior que 20 e eles precisam formar ângulos de 60 graus aqui, tá? Essas fendas, elas têm de ter ângulo de 60 graus e o φ, ele tem de ser maior ou igual a 20 milímetros. Por traspasse, tá? Por traspasse, a gente pode ter barras de menor diâmetro, soldadas, tá? Conforme a gente pode ver aqui, isso é uma barra de 8, ao que aparenta, é uma barra de 8 soldada por traspasse. 2 cordões, pelo menos 5 φ de comprimento, espaçados a cada 5 φ, conforme a gente tem aqui. Então, pessoal, é um conteúdo esquematizado, tá? Lembrando que isso aqui são só as últimas páginas, são só as páginas de hoje, exceto as que eu mostrei ontem, conteúdo de alto nível, pessoal. Vou postar aí para vocês, tá? Vou postar. Ganchos nas barras e ancoragem de barras. Barras nervuradas possuem melhor aderência que barras entalhadas, que possuem melhor aderência que barras lisas. Então a gente pode escrever o seguinte de forma simplificada. Barras, vou colocar assim, nervuradas, vou colocar assim, aderência barras nervuradas é maior que aderência barras entalhadas, que é maior que a aderência das barras lisas, tá? Isso aqui a gente pode afirmar com tranquilidade. Por quê? Porque justamente os coeficientes de aderência, o eta 1, ele diz respeito exatamente isso. Eta 1 para barra lisa é 1, para barra entalhada 1.4, para barra nervurada 2.25. Ou seja, pegar aqui 2.25 dividido para 1.4. Ativar o numlock, 2.25 dividido para 1.4. Nós temos que a barra 2.25 dividido para 1.4. Isso mesmo. Nós temos que a barra nervurada, ela é 60% mais aderente que a barra entalhada. E para quem não conhece a barra entalhada, pessoal, essa barra chanfrada aqui, tá? Ela tem essa característica, barras entalhadas, tá? Aqui são barras lisas. Deixa eu ver se eu acho uma barra entalhada para mostrar para vocês. Essas aqui, ó, são as barras entalhadas, tá? Aqui a gente tem o exemplo. Você nota que ela tem uns sulcos, tá?
ela tem uns sulcos, mas ela não tem as nervuras, não é ao longo de toda a área superficial dela. Dito isso, a gente vai voltar para cá. Aqui a gente estava falando de... Vamos dar segmento. Estava falando das emendas. Então, visto isso, a inclinação à posição das barras, isso aqui é o eta 1. Eu vou colocar Nzinho, tá? Eta 1, só para a gente lembrar. A inclinação das barras diz respeito à boa ou à má aderência. É o eta 2. As barras lisas tracionadas. Isso aqui é importante lembrar. Barras lisas tracionadas devem ser ancoradas obrigatoriamente com ganchos. As barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos. A ancoragem dos estribos deve ser garantida por ganchos ou barras longitudinais soldadas. Tá? Pessoal, quando estão falando de ganchos, estribos, vou pegar o estribo de uma viga aqui. Estribos, viga. Quando a gente está falando de gancho, a gente está falando desses trechos aqui, tá? Esses trechinhos aqui são os ganchos. Eles devem ser ancorados obrigatoriamente. Isso aí vai garantir, ó, esse trespasse aqui, tá? E o ideal é que ele esteja voltado para dentro. O ideal é que ele esteja voltado para dentro da viga para justamente ter essa ancoragem, certo? O que mais que a gente pode passar? Os estribos deve ser... A ancoragem dos estribos deve necessariamente ser garantida por ganchos ou barras longitudinais soldadas. Devem ter gancho. As barras lisas em tração. Barra lisa em tração tem que ter gancho. É possível, é aceitável, está em conformidade com a 6118. Uma barra lisa tracionada sem gancho? Errado, não procede. Barra lisa em tração tem que ter gancho. Que não tem gancho, não pode ter gancho. As barras comprimidas, tá? Feixes de barras, não tem gancho. Barras com bitola maior do que 32 milímetros. A gente já viu que barras comprimidas não tem gancho, tá bem? Mas a de 32, ainda que ela esteja em tração, ela não pode ter gancho. Não é aconselhável que se tenha. Por quê, Thales? Porque vai gerar tensões de tração no concreto. Pensa, essa barra está comprimindo, no que ela está comprimindo, ela está puxando o concreto de uma região que talvez não esteja sendo comprimida, ela está puxando o concreto lá daquela região, o que pode gerar fendilhamento, tá? E barras nervuradas em tração, por exemplo, vai ter de ser verificada o comprimento de ancoragem básico. Se não for possível cumprir linearmente aquele comprimento básico de ancoragem, a gente vai ter de fazer ganchos nela, tá? Ancoragem por dispositivos mecânicos. Quando forem utilizados dispositivos mecânicos acoplados às armaduras, ancorar a eficiência... Quando forem utilizados dispositivos mecânicos acoplados às armaduras a ancorar, a eficiência do conjunto deve ser justificada. Já resolvi questão sobre isso? Já resolvi, pessoal. Perguntava o seguinte: não precisa ser justificada. Deve ser justificada. E, quando for o caso, comprovada através de ensaios. O escorregamento entre a barra e o concreto junto ao dispositivo de ancoragem não pode exceder 0,1 milímetros para 70% da força última. Então, se aplicou 70% da última, não pode escorregar mais que 0,1. Aplicou quase a totalidade da força última, não pode escorregar mais que 0,5 milímetros, tá? E sobre a resistência de cálculo da ancoragem, é o seguinte: se você... vamos lá, é sobre a fadiga aqui. Medida no ensaio, tá. Se você desprezou a fadiga, a resistência não pode exceder 50%. Você precisa ser conservador, tá? Você desprezou um efeito importante, que é o quê? Que é a fadiga. Então, você só vai poder considerar o quê? 50% da resistência de cálculo de ancoragem. Você foi mais a fundo e mensurou os efeitos de fadiga, dimensionou os efeitos de fadiga
e incluiu no cálculo. Então você vai poder usar 70% da resistência de cálculo de ancoragem, tá? Isso aí é só associar ao fenômeno de fadiga, ao ensaio de fadiga, que faz sentido. Não é essa coisa tão absurda. E quando você pensa que aplicou 70%, de forma escorrega menos do que quando você aplicou quase a totalidade, faz sentido também nesses dispositivos mecânicos aqui. O projeto deve prever os efeitos localizados desses dispositivos. Quais dispositivos? Os que proporcionam a ancoragem mecânica, por meio de verificação da resistência do concreto e da disposição de armaduras adequadas para resistir às forças geradas e manter as aberturas, importante lembrar disso aqui, dentro dos limites especificados. Pessoal, esse foi o resumo da nossa norma, tá? Resumo da 6118. Hoje é o 6º dia consecutivo que a gente trabalha 6118. Todo dia, em média, eu tenho certeza que em média, a gente está com 1h10, 1 hora de vídeo, 1h10, 1h20 de vídeo aí, tá? Então veja só a qualidade desse material. Eu vou disponibilizar para vocês aí. Isso aqui eu tive que queimar a pestana, como diz o ditado, tá? Para produzir esse conteúdo. E eu vou compartilhar com vocês aí. A gente segue junto na jornada, pessoal. Se você sentiu no coração de dar alguma contribuição, alguma coisa, entre em contato comigo, pede o meu e-mail, pedindo o número da minha conta, que eu passo sem problema algum, tá? Caso esse material seja relevante para você, eu tenho certeza que se você pegar ele, pega esse material, eu desafio você a fazer um teste. Pega esse material e vai resolver questões, tá? Eu asseguro a você que cerca de 80% das questões que você resolver vai estar aqui dentro. Vai estar aqui dentro. Vai estar aqui dentro. Tá bem? Galera, as considerações que eu tenho são as seguintes. Se o conteúdo foi relevante, se inscreve aí, dá um trabalhão gravar esses vídeos. Ontem você pode ver o horário que eu estava gravando a aula anterior, tá? Aula 15. Altas horas aí, eu estava gravando. Então assim, dá um trabalhão, valoriza o trabalho da gente aí, se inscreve, clica em gostei. E segue a gente lá na rede social, @civilengenheiro e @feitosatales lá no Insta, tá? É isso aí, desejo boa sorte para você na sua preparação. Forte abraço, galera, e até mais.